Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a correção da redação de um dos meus alunos. Ele optou pelo tema A Tecnologia e o Cotidiano Policial, que foi o tema da redação aplicada no último concurso da Polícia Civil. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de Português e Redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Para quem não viu antes, aqui no meu canal já tem um vídeo falando sobre a proposta que foi aplicada no último concurso da Polícia Civil pela Banca Fundatec. E essa proposta, ela tem a temática, então, como a tecnologia e o cotidiano policial. E o aluno precisou responder, então, como a tecnologia pode favorecer ou não o dia a dia de um policial e em que medida o uso de recursos tecnológicos permitiria um aumento considerável da qualidade de vida tanto dos policiais quanto dos demais membros da comunidade civil. Vamos então ao texto. Inicialmente nós temos então a modernização na polícia. Ok, fazendo essa associação de que a tecnologia, vem pelo meio de modernizar a polícia, o cotidiano policial, enfim. Então, tranquilo, essa aplicação está corretíssima aí em relação ao título e posicionamento lógico da ideia. Poderia ter mais articulação em relação à frase temática, que é a tecnologia e o cotidiano policial? Poderia, mas não tem nenhum prejuízo essa maneira que é de elaboração de título, tá? E aí nós temos o seguinte: no mundo pós-contemporâneo, com o advento da Revolução Industrial, a tecnologia tornou-se um marco gigantesco na história, sendo hoje algo inerente ao ser humano. Aqui só uma atenção ao pingo nos is, que é muito importante ter os pinguinhos aí nas letras is, tá? E ok, essa foi então a tua contextualização, trazendo aí uma ideia mais diferente, saindo aí do convencional, de já focar na relação de polícia, na relação aí já do viés policiamento. Não tem prejuízo, mas é algo bem diferente aí que pode te acarretar em algum prejuízo quando a temática for muito diferente e aí você precisar pensar uma alusão muito fora da curva. Então, como estratégia, a gente se mantém aí na relação do viés polícia para não ter dificuldade, dependendo do tema, em elaborar uma alusão mais relacionada, tá bom? Mas perfeito. Esse boom tecnológico recai também sobre a segurança pública, perfeito, já trazendo aí para o viés policial, ótimo, que atualiza-se, adequa-se à modernidade, com o intuito de servir da melhor forma à população. Excelente, muito bom. Sob essa ótica, aqui então temos um conectivo de progressão, devemos analisar, devemos não, Nunca o devemos aqui. Por que não devemos? Porque a gente tem que manter a impessoalidade no texto, Então a gente não deve se colocar no texto, tá? Nunca, tanto em primeira quanto em terceira pessoa, nunca se coloque no texto. Tá bem? Mantenha a impessoalidade quando a gente está falando dessa banca, quando a gente está falando dessa tipologia aqui de texto, certo? Então, deve-se analisar a forma e o quanto a tecnologia pode favorecer a vida policial. Aqui, se o quanto estava certo, tá? Porque tu vai manter o paralelismo, analisar a forma e o quanto a tecnologia pode favorecer a vida policial. Um ponto de atenção aqui também é a repetição do forma-forma, Melhor forma, analisar a forma. Aqui poderia ser a maneira, para não repetir o termo. Pois, aqui então tendo a progressão das ideias, pois é fato a sua benesse. Tá bem, já posicionando de novo um ponto de vista em relação a isso. Ademais, mais um conectivo de adição. Muito cuidado com isso, porque o que acontece? A introdução, o foco dela é contextualizar, apresentar posicionamento e fechar as ideias, Não precisa já
utilizar tantos conectivos de adição já na largada, né? Então, cuidado com esses excessos aí na progressão das tuas ideias na introdução. O ideal também em relação ao número de linhas de uma introdução é ali na faixa dos 8, né? Não ser tão extensa, porque o foco de um texto dissertativo argumentativo, em que a tipologia é a argumentação, deve ser os desenvolvimentos, tá? Então, o ideal aqui é que a introdução ela não seja tão extensa para que os teus parágrafos de desenvolvimento não sejam mais extensos ainda, né? Porque se teve 10 aqui na introdução, espera-se que os parágrafos de desenvolvimento sejam maiores que ela, tá bem? E aí nós temos então logo, ademais, com o aumento dos avanços digitais, aumentou-se por consequência a qualidade de vida, tanto dos policiais quanto da comunidade civil. Logo, urge a análise, de novo análise aqui, né? Analisar, análise, também um cuidado em relação a isso, dos níveis desse aumento. Perceba que aí você percebeu que precisava fechar a ideia, né? Com a aplicação do logo, e acabou variando aí esse período de uma maneira muito curta, né, comparada aos outros períodos que são um pouco mais longos. Então, bastante atenção também para essa harmonia do tamanho dos teus períodos, tá? Bastante atenção em relação a isso. Poderia ser já direto, assim, né? Logo, com o aumento dos avanços digitais, é necessário avaliar ou refletir sobre... Tá? E aí poderia ter articulado dessa maneira. Primeiramente, ok, trazendo aí um conectivo de início de desenvolvimento, vale destacar que, de acordo com o artigo 5º da nossa Carta Magna, todos são iguais perante a lei. Ponto de atenção aqui, o que a gente espera para o primeiro período do desenvolvimento? Espera-se que aqui seja o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a prévia do que vai ser elaborado nesse parágrafo, né? Então, se espera que aqui você traga sobre o ponto em questão. Qual era o ponto lá pedido na proposta, né? Qual era a primeira questão tema a ser desenvolvida aqui no parágrafo de desenvolvimento 1? Era em relação ao favorecimento, né? O quanto a tecnologia favorece o dia a dia policial. Então, você poderia ter iniciado com, primeiramente, é válido destacar os benefícios que a tecnologia promove ou garante, ou algum termo aí que relacione esse benefício ao cotidiano policial, ao dia a dia da polícia ou da segurança pública, enfim, daí pode variar aí os termos para retomar essa ideia. Mas aqui no tópico frasal você esperava isso, porque é sobre isso que você vai precisar elaborar os pontos do teu parágrafo de desenvolvimento 1, para responder a primeira questão tema lá da proposta. Tá bem? E aí, a ideia seguinte, aí sim, você poderia fazer aí a articulação por meio de alguma artigo constitucional, por meio de alguma outra fundamentação, um fato, um exemplo, enfim, tu poderia articular de outras formas aí para reforçar esse teu posicionamento. Só que no primeiro período se espera o tópico frasal, tá bem? Diante desse fato, e aí aqui também um ponto de atenção, né? Embora seja um articulador aí de ideia, normalmente, tá? O diante desse fato, ele vai fazer um fechamento, uma conclusão de algo. Então, muita atenção ao aplicar ele nas tuas construções, tá? Mesmo assim, tipo, que fato? Como assim? Do artigo? Tá bem. E aí tu vai precisar, então, relacionar muito bem já esse artigo no próximo período aqui. Então, muito cuidado com essa maneira de articular as ideias, porque se espera que haja essa progressão, né, nos períodos seguintes e não já no início da tua construção. Então, bastante cuidado em relação a isso. A tecnologia tem sido aliada no dia a dia de um policial, olha o pois de novo aqui. Muito cuidado também com a repetição desses elementos aí de operadores argumentativos, né? Poderia ser um visto que, haja vista que, dado que, posto que. Há vários outros elementos aí que podem te ajudar para não repeti-los, tá bem? Pois, com ela, o amparo constitucional é ainda mais garantido. Não tá claro essa ideia aqui. Como assim? Né? Você fala ali do artigo 5, prevê que todos são iguais perante a lei. O que tem a ver somos todos iguais perante a lei
com a relação de a tecnologia se aliar ao dia a dia policial. De que maneira essa Constituição de fato garante essa segurança, esse benefício à polícia? Não está claro ainda, tá? Tal perspectiva se confirma, por exemplo, com a inserção de câmeras anexadas aos policiais ostensivos, onde é possível acompanhar com exatidão o que ocorre em cada abordagem, evitando arbitrariedades. Ainda assim, eu entendo a ideia que tu quis relacionar em relação a uma abordagem segura, né, no viés assim de que o policial, uma vez que existe esse artigo que todos são iguais perante a lei, a ideia aqui é promover o sentido de que o policial ele não pode agir de maneiras diferentes em relação às pessoas que ele vai abordar, em relação à operação que ele vai executar, ok? Só que no texto não tá isso. Você dá a ideia, mas tu não consegue detalhar. Né, não consegue explicar isso até então. Embora você tente articular isso, não foi suficientemente bom para que isso fique claro na tua organização. Por quê? Porque o foco aqui desse parágrafo era você falar sobre os benefícios da tecnologia. Então, essa relação de já trazer no início uma fundamentação do todos são iguais perante a lei, já deu já deu uma certa confusão para as ideias, sabe? Já deu já fugiu muito, né? Já deu teve uma fuga muito grande aqui do ponto em questão. Então, bastante cuidado em relação a isso, tá bem? Em relação à gramática, nós temos um pequeno desvio aqui. Tá? Que é essa parte do onde ele retoma lugar físico. Nesse caso aqui, o onde está retomando as câmeras anexadas aos policiais, né, para que seja possível acompanhar com exatidão o que ocorre. E aí, então, como ele não está retomando algo físico, um lugar físico, né, ele não pode ser aplicado dessa maneira. Tá? Aqui ele está inadequado, está incorreto de acordo com a gramática normativa. O que poderia ser colocado aqui é um pronome, por exemplo, em que é possível. Esse que aqui faz essa retomada também, tá? Ok, evitando arbitrariedade. Seguindo, essa inovação, estou sentindo falta da aplicação de elementos coesivos também, tá? Aqui você até retoma com tal, essa, são pronomes, né, de retomada, tá ok? Mas o ideal é que você traga os conectivos de continuidade, de adição, né, para fazer essas progressões das ideias, do mesmo modo que você fez aqui em cima. Trouxe um sob essa ótica, trouxe um ademais, né, fechou com o logo, né? Então, essas aplicações é muito importante em todos os parágrafos, porque todos eles tu vai iniciar, tu vai fazer umas progressões das ideias e tu vai fechar ele para ir para o próximo parágrafo, né? Então, é muito importante o uso deles em todos os parágrafos, tá? Então, aqui tu poderia fechar desse modo, dessa forma, para retomar as ideias que foram apresentadas no parágrafo em si. Essa inovação, juntamente com novas centrais de comunicação e outras modernizações, trazem maior segurança ao trabalho policial, com a certeza do amparo na lei e na gravação ao vivo de cada momento. Ok, mas como eu comentei, né, você se ateve muito à questão de falar sobre essa questão da lei e da câmera corporal ali como recurso tecnológico e acabou não trazendo os termos lá que são apresentados na proposta. Então, por exemplo, dessa forma, evidencia-se o quanto esses recursos tecnológicos favorecem, né, beneficiam o cotidiano policial. Né? Haja vista que essa modernização traz maior segurança ao trabalho desses agentes, enfim, para não repetir policiais, né? E aí sim, você estaria articulando a ideia e mostrando, banca, estou respondendo a primeira questão lá da proposta, certo? Um outro ponto que nós temos aqui é, então, o D2, para falar sobre a questão do aumento da qualidade de vida, né, que esses recursos tecnológicos favorecem tanto para a vida do policial quanto do cotidiano, tanto da vida da comunidade em geral, né? Então nós temos aqui, cabe ressaltar, então aqui tu já está ressaltando algum ponto, né? Também o papel significativo
do uso de recursos tecnológicos no aumento da qualidade de vida policial. Perfeito. Isso é um tópico frasal que já diz assim, a banca, agora aqui eu vou responder o outro ponto. Excelente, tá? Esse avanço se verifica com a possibilidade do cidadão registrar um boletim de ocorrência online, diminuindo a sobrecarga das delegacias e facilitando a vida da comunidade. Excelente, já trouxe aqui um exemplo, um conhecimento de mundo em relação ao ponto de favorecimento aí dessa qualidade, esse aumento da qualidade de vida do policial e da sociedade. Muito bom. Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Seguindo, outro sim, a melhoria em larga escala dos sistemas em que a polícia opera aumenta a rapidez no andamento dos processos e, consequentemente, mais casos são analisados em muito menos tempo. Ótimo. Olha a repetição do logo aqui, muito cuidado. Tu já utilizou o logo ali em cima, né? Então não repita os conectivos, não faça essa repetição. Aqui poderia ser nesse âmbito, né? Poderia ser um outro conectivo dessa maneira, desse modo, dessa forma, né? Um outro conectivo aí para fechar. Tá? Logo, põe-se em evidência o grande papel dos avanços tecnológicos na esfera policial e social. Olha o pois de novo, né? Uma vez que, segundo o americano Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Tá, não teria necessidade de trazer aí o Steve Jobs aí para fortalecer o teu posicionamento, tá? Muito cuidado também com essa maneira muito semelhante ao que é feito no Enem. Lá a fundamentação traz uma autoridade, né? Traz algo muito diferente, um filósofo, um sociólogo para afirmar ali, né? Fundamentar o teu posicionamento, da tua argumentação ali, né? Para articular as ideias. Nesse caso aqui, da maneira que você construiu anteriormente, ela já estava muito articulada, muito bem organizada. Então, não traga para o último período da tua redação, alguma outra fundamentação para validar ainda mais o teu ponto, tá? Não precisa disso, né? Aqui o intuito do último período é fechar, é concluir a ideia, né? É a evidência do grande papel dos avanços tecnológicos na esfera policial e social. Ponto final, acabou, tá ótimo. Segue para a conclusão. Sabe, não precisa florear muito as coisas, porque senão tu acaba fugindo muito. O cenário aqui da Fundatec, no sentido Polícia Civil, no sentido ali de provas em relação à segurança pública, é para focar muito mais nesse ponto, sabe? Trazer fundamentação, a articulação das ideias voltadas à situação em questão. Não fugir muito dessas ideias, tá bem? Então, um cuidado em relação a isso. E um outro cuidado também que eu sinalizei para o aluno é a margem, tá? Aqui, ó, muito cuidado com essa margem, que quando a letra quase sai ali da margem, tá? Ela pode ser, na maioria das vezes, ela é desconsiderada, ou seja, como se o outro sim tivesse concluído com o outro si. E aí esse M aqui, ele vai ser desconsiderado e já vai ter um erro de grafia aqui, né, na escrita dessa palavra, porque não considera a letra M, tá? Então, bastante atenção e também com o espaçamento aqui, né, para não configurar que você não quis fazer a separação de sílabas. Então, bastante cuidado também em relação ao chegar no limite e não chegar no limite. Muito cuidado com isso. Fechando, olha a repetição do diante dos fatos. Perceba o quanto ele faz sentido na conclusão, porque tu tá fechando as ideias, o que não faz muito sentido quando a gente usa ele aqui em cima no segundo período já do parágrafo do desenvolvimento, o parágrafo em si. Tá? Então, bastante cuidado em relação à aplicação deles e a repetição, né? Diante dos fatos supracitados, infere-se que a tecnologia é favorável ao cotidiano dos policiais e fator de aumento na qualidade de vida geral. Aqui não precisava do geral, né? O aumento da qualidade de vida. Não precisa generalizar, trazer termos gerais, assim, tá? Não é necessário. Portanto, fechamento da ideia também. Cabe ao Estado adquirir e promover cada vez mais recursos para não estagnarmos, olha aqui, ó, de novo, a pessoalidade, né? Isso aqui é o modo verbal em terceira pessoa, né? Então, a gente não pode se colocar no texto.
e continuarmos no processo de modernização da segurança pública. E aí o último período é com um conectivo de adição. Olha, muito cuidado, porque a gente já está no parágrafo de conclusão. Então aqui a ideia é só retomar, reforçar os posicionamentos e the end, acabou. Tá? Muito cuidado com essa aplicação. Além disso, o elo entre a polícia e a comunidade deve se fortalecer, visando uma progressão geométrica no bem-estar da coletividade. Isso aqui nem precisava, tá? Tu poderia ter acabado a tua redação ali no segurança pública, tá? Aqui relacionando então, né, adquirir e promover cada vez mais recursos para que não haja uma estagnação e a continuidade a estagnação e sim a continuidade do processo de modernização da segurança pública. Poderia ter reescrito essa ideia aqui, né, sem se colocar no texto, para fechar e acabou. É exatamente isso, é a conclusão das ideias. E é só pode visar algo, pensar numa ideia de o que o Estado pode fazer. Não é obrigatório, não é necessário, mas você pode colocar como você fez aqui, né, de cabe ao Estado alguma coisa. Ok, não tem prejuízo, só que aqui o objetivo é fechar, concluir, não adicionar um ponto a mais. Tá? Então, muita atenção ao fazer essas retomadas lá no último período com um conectivo de adição, de continuidade. O objetivo aqui é fechar. Então, nada melhor do que colocar um conectivo de conclusão para conclusão das ideias. Certo? Então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo. Tchau, tchau!